Olá, amados, a paz de Arrucha. Vamos aqui dar continuidade à pregação do Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha. O tema crer, acreditar e confiar. Vamos lá? Vou colocar aqui para nós. Opa, sim, acho que tá ótimo, né? Show, vamos lá. Capítulo 3, os versículos de número 14 e 15. João, capítulo 3, verso 14 e 15. Então vocês vejam que ele está de novo sempre dando versículos isolados, né? Então vamos lá, João 3. Então vamos aqui, ó. Vamos lá, vamos ler. Falando aqui sobre Nicodemos, ó. E havia entre os fariseus eram os religiosos, líderes religiosos. Um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, ou seja, era um mestre da lei, um líder religioso bem conceituado, né? Este foi ter de noite com Yahushua e disse-lhe. Veja, foi ter de noite. Por que ele foi ter de noite? Porque primeiro ele estava nas trevas. Segundo, porque ele tinha vergonha de se encontrar com Yahushua, que é a luz, e as pessoas verem ele de dia. Então ele foi de noite, né? Falar com Yahushua. E disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Yarro, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Yarro não for com ele. E Yahushua respondeu, eu disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Yarro. Olha o que Yahushua está falando para Nicodemos. Está falando nascer do que? Do Espírito, né? Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Veja, Nicodemos estava pensando no físico, e Yahushua está falando no Espírito. E Yahushua respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Yarro. Da água que ele está falando é ele, porque Yahushua é a água que nos lava. E do Espírito que é o Pai, que ele é o Espírito. Não pode entrar no reino de Yarro. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Aí ele está dando outro exemplo, amados. Olha, Yahushua ele dava exemplo físico para entender no espírito. Então ele diz, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isto? Você veja que Nicodemos ele era carnal, via na visão da carne, na religião, e não no espírito. E Yahushua respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ou seja, como crereis se vos falar das coisas do Espírito? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Aqui, ó, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Aqui tá errado, tá, amado? Eles botaram isso para confundir. Veja, João 3,13. Começou uma coisa? João 3,13. Vamos lá. Porque Yahushua não estava no céu, ele subiu ao céu, depois que ele voltou ao céu, né? Porque ele estava, né? Com Yarro, aí ele veio, habitou entre nós em carne, e depois ele voltou de novo e ficou à direita do Pai, né? João 3, deixa eu ver aqui que eu já até esqueci, amados. 13, vamos lá. Vamos ver como é que tá aqui. Nós sempre tem que estar pesquisando versões. Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu, olha. Viu? Que desceu do céu.
Eles botaram está no céu, eles botaram isso aqui, ó, que está no céu, isso aqui foi acrescentado justamente para a pessoa pensar que Yahushua é Deus, tá? Olha, ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem. O Filho do Homem aqui que ele está falando é Yahushua, que desceu do céu. Então vocês vejam bem. É assim que está, que desceu do céu, tá? Então, aí aqui, como Moisés levantou, aí aqui é o que o Márcio deu, né? 14:15, olha, é o que o Márcio deu. Cadê? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crê em quem? Em Yahushua. Não é crer no sistema religioso, não é crer para ir num templo físico, crer num líder religioso, crer numa religião, mas é crer em Yahushua. Tá certo? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Yahweh amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que crê em quem? Em Yahushua. Porque Yahweh enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Yahweh. Veja, quem crê nele não é condenado. Não é condenado por quê? Porque Yahweh, ele justifica. Aquele que crê em Yahushua, ele é justificado por Yahweh. Yahweh justifica. Então, quem crê em Yahushua não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Não é porque Yahweh condenou, é porque a pessoa escolheu a condenação por não crer em Yahushua. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Yahweh. Vocês vejam que a Escritura diz bem claro, tem que crer no nome. Mas como crer no nome, se o sistema colocou o nome de Jesus, que o nome verdadeiro, que o nome verdadeiro é Yahushua, e quando a gente fala que o nome verdadeiro do Filho é Yahushua, as pessoas rejeitam. Então vocês vejam bem. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Veja, os homens amaram mais as trevas, que são as trevas, a religião. O caminho das trevas, que é a porta larga, que são os templos físicos, que é lugar de trevas, que são abadias, lugares de moradas de demônios. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Yahweh. Veja, quem pratica a verdade, aquele que anda na verdade, que é Yahushua, que anda no Espírito, que o Pai é Espírito e Ele é verdade. Depois disso, foi Yahushua com seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. Batizava, lavava, né, amados? Lavava o entendimento, não é batizava. Porque, aqui ó, ora, João batizava também de Enon, junto de Salim, porque ali havia muita água e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Então vocês vejam aqui, ó, tá falando, ó, depois disso foi Yahushua com seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. Veja, quem batizava eram os discípulos, não era Yahushua. Vamos ver aqui João 3:22, como é que está aqui nessas Bíblias, olha. Porque Yahushua mesmo não batizou com água, ele não batizou essas práticas físicas. Acho que é 22, né? Acho que é 22. Aqui, isso aqui que é errado, ó. Tá? Porque isso aqui tira o foco. Isso aqui é acréscimo, tá, gente? São epígrafes, os títulos são epígrafes, para a pessoa tirar o contexto do que está sendo dito acima, tá? Depois disso, Yahushua e seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficou algum tempo com eles ali e batizava as pessoas. Batizava, lavava no entendimento, não é batizar em água física não, tá, amados?
Porque tem um que diz, se bem que Jesus não batizava. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Olha. Vamos ver. João 4:2. João 4:2, vamos lá. Vamos botar aqui 1 e 2. Os fariseus, ou seja, os líderes religiosos, ouviram dizer que Yahusha estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Yahusha quem batizava, e sim os seus discípulos. Ó, se bem que Yahusha mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, ó. Tá bem claro. Então vamos ver aqui o que o Márcio Valadão vai falar sobre esses 2 versículos isolados que ele deu, né? E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que... Ele vai espirrar. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Todos esses episódios aqui do Velho Testamento. Mas engraçado, amados, que ele está falando isso, mas Yahusha falou isso para quem? Para Nicodemos, que era líder religioso, mestre da lei, né? Mas o Márcio Valadão não vai falar isso. Que ele falou isso para o Nicodemos, que era fariseu, líder religioso, mestre da lei. Ele não vai falar isso, né? Ele vai frisar o crer, a palavra crer. Todo o Velho Testamento é exatamente a preparação para a vinda do Senhor. Tudo que você encontra aqui no Novo Testamento já estava no Velho Testamento. O Velho Testamento foi antes de Jesus nascer. O Novo Testamento... Mentira. O Velho Testamento e o Novo Testamento não existe. O que existe é a Escritura. Eles que botaram isso, os copistas, os falsos deuses da ONU, que são os maçons, tá? Que enganam todo mundo. Eles que dividiram a Bíblia em Novo e Velho Testamento para trazer confusão, tá? Até porque, olha só, Yahusha nasceu na lei, quer ver, ó? Nascido na lei... Debaixo da lei, Bíblia. Vamos ver onde é que está escrito. Jesus, nascido Jesus. Vamos botar aqui. Vou botar que nasceu debaixo da lei. Vamos ver aqui. Porque tem sim, amados. Tá? Ó. Olha só. Gálatas 4:5. Ó. Gálatas 4:5. Vamos ver aqui. Gálatas 4:5. Vamos botar aqui, ó. Vamos botar aqui do 4 e 5. Vamos botar 4 e 6 pra gente ir, né? Vamos lá. Mas quando chegou o tempo certo, Iarro enviou seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei,
Ou seja, viveu debaixo da religião, para libertar os que estavam debaixo da religião. Ele viveu debaixo da religião, ele nasceu na lei, ele estava na época da lei. E ali ele cumpriu parte da escritura, o que estava escrito para ele cumprir. Ele cumpriu tudo que estava escrito para ele cumprir, tá? Na lei. Ele não cumpriu toda a lei, amado, mas ele cumpriu parte do que estava escrito para ele cumprir. É assim que está na escritura. Então veja, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Yahweh, e para mostrar que vocês são seus filhos, Yahweh enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama, Pai, meu Pai. Então vocês vejam, nascido sob a lei, nascido sob a lei, ou seja, que a religião, né, nascido na lei, que é a religião que dominava ali, entende? É isso, para nos resgatar, para resgatar os que estavam sob a lei. Então vocês vejam que o que o Márcio Valadão está falando, nossa gente, esses anúncios são muito chatos, muito chatos. Então o que o Márcio Valadão aqui está falando é contrário do que está na escritura, é mentira dele. Vamos lá, vamos botar aqui de novo. Vamos lá. No Velho Testamento. O Velho Testamento foi antes de Jesus. Todo o Velho Testamento é exatamente a preparação para a vinda do Senhor. Tudo que você encontra aqui no Novo Testamento já estava no Velho Testamento. O Velho Testamento foi antes de Jesus nascer. O Novo Testamento, depois. Veja. É isso que está dizendo aqui, Mas quando chegou o tempo certo, Yahweh enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana, e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, ou seja, veio debaixo da escravidão, da religião, mas ele não foi escravo porque ele cumpriu o que estava escrito para ele cumprir, tá certo? Ele viveu debaixo da religião, mas ele não cumpriu atos religiosos. Ele cumpriu a lei, ou seja, ele cumpriu a lei para nos libertar do jugo da religião, porque a lei é religião, amados. Mas ele não cumpriu lei como ato religioso. Ele cumpriu para nos dar liberdade de andar nele, de permanecer nele, que ele é o caminho, e de adorar o Pai em Espírito em verdade, na liberdade que Yahushua nos deu, através da morte dele no madeiro. Tá certo? Então vocês vejam bem, aqui está dizendo bem claro. Veja, mas quando chegou o tempo certo, Yahweh enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Yahweh. Então, o que o Márcio Valadão aqui está falando é mentira, tá? Então vamos lá, veja bem, Lucas 24. Lucas 24, 44. Veja. E disse-lhes quem? Yahushua. São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento, abriu a quem? Aos discípulos, o entendimento para compreender as escrituras. Então vocês vejam que estava escrito na lei de Moisés. Aí ele disse que ele não nasceu na lei? Então vocês vejam a mentira de Márcio Valadão. A mentira dele. Veja, de novo. Está falando o contrário do que está na escritura. Para quê? Para enganar o povo. Veja. Tudo que você encontra aqui no Novo Testamento já estava no Velho Testamento. O Velho Testamento
foi antes de Jesus nascer. O Novo Testamento, depois. Por isso o Senhor diz, toma esse episódio aqui, lá do deserto, quando Moisés, conhece os irmãos, coloca aquela serpente e aquela confusão toda. Diz assim, no modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim pode que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha o quê? A vida eterna. Lá, aquele episódio, lá no livro de Números, você lê bem direitinho, o povo tinha murmurado contra Deus, ficou bravo, enfastiado, querendo chutar o balde, abandonar. Aí Deus tirou a proteção, entraram serpentes terríveis, e elas picavam, a pessoa logo morria. E aí foi aquela montanha de gente morta, e mau cheiro, e correram para Moisés, pediram, Moisés, olha o que está acontecendo. Moisés sabia. E Moisés vai ao Senhor, e Deus fala com ele, Moisés, você vai fazer isso, faça uma serpente de metal, coloque na ponta de uma haste, e coloque bem no meio do arraial. Qualquer pessoa que olhar para ela, vai ficar curada. Seria algo tão simples, só olhar. Só olhar, não tinha que esfregar, não tinha que beber, não tinha que nada disso, só olhar. E acontecia um milagre. Agora, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. No Calvário, Jesus Cristo foi levantado. Do modo como aquela serpente foi levantada, serpente de metal, lá no deserto, Jesus na cruz foi levantado, para que todo que olhar para ele. Por isso que a palavra diz, olhai para mim. Então, Yahushua foi levantado, foi ressuscitado, né? Então, para todo aquele que olhar para Yahushua, que ir para Yahushua, porque a ordem dele é bem clara, vinde a mim, siga-me. É a ordem de Yahushua. Não é ir a uma religião, ir a um templo físico, ir ouvir um líder religioso. É seguir a Yahushua, olhar para Yahushua, permanecer em Yahushua. É diferente. Sereis salvos vós todos os tempos da terra. O propósito final é esse aqui, para que todo que nele crê, fale comigo, crê, tenha a vida eterna. Tem pessoas que ficam estudando a história de Jesus, mas não creem. Porque esse crer aqui, esse crer é muito mais do que conhecimento. Esse crer é algo tão simples, mas tão simples. Se você virar a página, em João capítulo 4, o verso 39, todo caminho dos... Aí ele vai falar outro versículo de novo, sempre versículos isolados, né, amados? Sempre versículos isolados. João 4, vamos nós. Trinta e nove. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, amados. Ah, tá. Aqui tá falando da mulher samaritana, né? Vamos ver aqui. Vamos ler daqui, ó. Vamos ver aqui. Ai. É porque eu não queria... Vamos ler tudo. Ai. Vamos ler tudo. Eu vou fazer o seguinte. Vamos ler tudo. Vamos lá. Os fariseus ouviram falar que Yahushua estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Yahushua quem batizasse, mas seus discípulos, né? Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Galiléia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José.
Havia ali o poço de Jacó. E a Ruxa, cansada da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe a Ruxa: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E a Ruxa lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Yahweh e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, com os seus filhos e seu gado? E a Ruxa respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Está falando de quem dá água do poço, quem beber vai ter sede, mas a água que ele dá, que é ele próprio, não, que é água do Espírito, né? Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe a Ruth: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém ou templo é o lugar onde se deve adorar. E a Ruxa declarou: creia em mim, mulher, já está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém, ou seja, templo. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem de Yahushua. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Pois Yahweh é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado ungido, eu sei que Yahushua chamado ungido está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Yahushua declarou: eu sou o ungido, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é ungido? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? E a Ruxa disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Qual é a obra? A obra que é Yahushua. Que a obra é o que? Ele ir no madeiro. Então a obra que ele está falando era ele próprio de ir no madeiro, morrer por nós. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram junto o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos, aí é o verso que ele falou, né? O verso isolado. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Será que o Márcio Valadão vai falar que é a mulher samaritana? E será se ele vai falar que ele disse para a mulher samaritana que o Pai é espírito, que importa que eu adoro em espírito em verdade, e que não é mais em monte nem em templo que se deve adorar o Pai, mas em espírito em verdade? É a pergunta que eu faço. Então vamos lá.
Então vamos ver aqui, ó. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos desistiram em que ficasse com eles. Ele ficou 2 dias. Por causa da sua palavra, muitos outros creram. Ele disse à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia, né? E a Rússia tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Então, aí aqui vai mudar de assunto, né? Aí eu não vou acabar de ler tudo não, amados, para o vídeo não ficar longo, mas aqui mudou, né? Ele foi para Galiléia, ou seja, mas aqui estava falando da mulher samaritana, né? Ele estava falando com a mulher samaritana. Então vamos ver aqui o que ele vai falar. O Senhor, ele deixava marcas, e diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Creram nele. Vamos falar? Creram nele. Em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Esses samaritanos aqui, eles não viram Jesus, mas essa mulher ouviu, experimentou a graça do perdão. Mas qual mulher, ô Márcio Valadão? Que mulher é essa que viu? Por que você não fala que é a mulher samaritana? Hã? Por que você não diz que ela criou no espírito e seguiu aí a Rússia? E passou a adorar no espírito e não mais no físico, não mais no monte, como ela adorava no monte? Hã? Por que você não disse isso? E quando ela chega na aldeia, diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Aquela mulher foi tão impactada, a vida dela foi mudada, transformada, mas agora, lá na... Deixa eu passar aqui, amado, deixa eu voltar aqui só um pouquinho, porque passou aqui o bombeiro, né? Vou esperar aqui um pouquinho, tá? Só pra gente concluir aqui se ele vai falar que era a mulher samaritana. Vamos ver? Vamos ver. A mulher foi tão impactada, a vida dela foi mudada, transformada, mas agora, lá na sua aldeia, todos, e diz aqui, ficaram ali impactados, e ela dizia, ele me disse tudo quanto tenho feito. Creram nele. Aquela mulher não teve vergonha de dizer como tinha sido o seu passado. Não aparece o nome dela aqui. E Deus não se... Não aparece o nome dela, mas diz que ela era samaritana. Hã? Mas ele vai dizer isso? Será? Vamos ver? Importa com isso, porque todos nós vamos ter um novo nome. Até aquela época o nome dela era prostituta, rabeira, vadia, seja o nome que for. Ele disse tudo quanto tenho feito. Mas aquela mulher, depois daquele encontro com Jesus, todos podiam ver algo tão diferente na vida dela. E diz aqui, creram. No capítulo 4. Então ele vai mudar, né? De novo. Aí vocês vejam, né? Ele não falou que era mulher samaritana, né? Só falou que a mulher era ou prostituta, ou vadia, sei lá, né? Mas não falou que era mulher samaritana, né? Mas porque na verdade, amado, quando a Rússia estava falando com ela, traga-me o seu marido, e ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, disseste bem, você não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, este que está contigo não é seu marido. Ele não estava falando físico, ele estava falando de deuses, que ela adorou 5 deuses, que ele falou marido, que eram deuses dela, e que esse que ela estava adorando não era o Deus dela, mas ela estava adorando, ou seja, adulterando com esse, tá certo? Era isso que a Rússia estava falando. E aí, ele falou, né, que a mulher
creu em Yahushua, né? E teve encontro com Yahushua. Sim, teve encontro com Yahushua, porque nós cremos em Yahushua, nós temos que ter encontro com Yahushua, andar no caminho que é Yahushua, e não no caminho da religião. O problema é que a religião fala para a pessoa crer em Jesus, mas para crer em Jesus aonde? No templo físico, adorar Jesus, praticar atos religiosos, e sendo que Yahushua não aceita nada disso, e nem tampouco o Pai. Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe, para que outros possam ter acesso à verdade, se inscrevam no canal, acione o sininho para receber notificações do YouTube. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.